Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a questão da política. E eu sei que este é um assunto tenso, sobretudo diante das campanhas acirradas que nós presenciamos aqui no Brasil, mormente para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Aí levanta-se a questão: um cristão pode participar da política? É compatível? É verdade que a política corrompe, que o poder corrompe, que todo mundo que entra na política vai se corromper? Quem deve participar da vida pública? Bom, os reformadores, lá no século XVI, entenderam que a vocação política é uma sacrossanta vocação. Entenderam que é servir ao povo e não se servir do povo. E para participar da política, penso eu, à luz da história, das escrituras sobretudo, é preciso ter 3 características. Primeiro, vocação política. Alguém que tem esse espírito público, que tem esta habilidade, aptidão e vontade de servir. Tem aptidão para isso. Segundo, alguém que tenha preparo intelectual, preparo de estrutura psicoemocional, para não ser massa de manobra, para não ser alguém conduzido em vez de conduzir, para não comer na mão dos outros. E, finalmente, é preciso ter uma ética granítica, que não se deixa levar, seja pela sedução do poder, pelas pressões do poder ou pelas vantagens imediatas. É triste quando você vê uma classe política tão desacreditada. Agora, recente, a líder indígena, num discurso diante de autoridades da República, disse que o Congresso atual é o mais fraco de todos. É triste ouvir isso. É triste quando você vê também alguns políticos que, em nome da bandeira evangélica, são eleitos e depois deixam a desejar na sua postura. Então, eu gostaria hoje de olhar com você conselhos de Salomão sobre a política. O que Salomão, que foi um rei sábio, tem a nos ensinar sobre este assunto. E eu vou pedir sua vênia para olhar e ler aqui com você alguns textos de Provérbios 29, onde esse assunto transborda, onde esse assunto é tratado com clareza, com limpidez. Então, eu vou ler os versículos e traçar algumas considerações. Primeiro conselho, Provérbios 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O domínio do perverso só acontece porque as pessoas não são criteriosas na hora de escolher os seus líderes, na hora de dar o seu voto. É muito importante que quando você vai votar, você está delegando, você está dando representatividade àquela pessoa. E se ela é perversa, você não notou isso? Você não percebeu isso no período de campanha? Você não examinou a cartilha do partido, as propostas do candidato? Você não viu o histórico da vida dele, a trajetória da história dele? Porque se ele é perverso, se a conduta dele é reprovável, se os valores que ele tem não são valores graníticos da ética judaico-cristã, por exemplo, que defende valores da vida, do casamento, da família, da liberdade, e de repente você faz vistas grossas a isso e guinda essa pessoa ao poder, ele diz: quando domina o perverso, o povo suspira, o povo sofre, o povo geme, porque não é possível que uma pessoa perversa tenha bons princípios, bons valores, forme um bom time, uma boa equipe de governo, tenha as bandeiras certas a defender ao ser colocado no poder. Porém,
O texto diz, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Então, dependendo de quem está no comando, vai ter alegria ou vai ter gemido. Vai ter sucesso ou vai ter fracasso. Vai ter prosperidade ou vai ter pobreza. Vai ter respiro da alma ou vai ter opressão. Então, Salomão está dando esse conselho aqui. Nós precisamos atentar para ele. Segundo conselho, Provérbios 29:4 diz assim, o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Veja você que o rei justo é aquele que, certamente, se ele sustém a terra, ele promove o quê? O progresso. E para promover o progresso, você não pode sobretaxar os cidadãos. Você não pode tirar o oxigênio dos empreendedores. Porque se você é amigo de imposto, se o governante sobrecarrega o povo, pode até ele viver no luxo, no fausto. Talvez os que se apropriam do poder ou são guindados ao poder vivem uma vida nababesca, de muito luxo, de muito conforto, de muita pompa, mas não tem almoço de graça. Alguém está pagando essa conta. Então, o único recurso que se tem é o recurso que emana do povo, que são os tributos, que são os impostos, que são os encargos. Agora, se o cidadão que trabalha, o cidadão que emprega, o cidadão que é empregado, o cidadão que gera riqueza, o cidadão que promove os recursos para que a nação alavanque o seu progresso, é sobrecarregado com imposto ou com impostos, ele é amigo de impostos, então a terra é transtornada. E você vai perceber isso. Os melhores governos são aqueles que incentivam a iniciativa, a produção, né? Aqueles que criam mecanismos para que as pessoas possam produzir mais, possam crescer mais, possam dar mais emprego, possam ter mais riqueza, possam ter mais, e crescendo a riqueza vai ter mais consumo e a economia vai certamente se desenvolver. Mas se um governante está pensando toda hora, a todo momento, esmagar ainda mais o povo, sugar ainda mais o povo, cobrar mais impostos, tirar mais do povo, sufocar mais o povo, então, Salomão está dizendo, a terra vai ser transtornada. Perceba você que a ideia de que eu preciso arrecadar mais, o governo precisa ter mais, e tirar mais, isso significa o seguinte, eu estou cortando as asas de quem poderia voar. Eu estou drenando a possibilidade, matando a possibilidade daquela empresa, daquele empreendedor alavancar os seus negócios. Então os investimentos vão embora, as empresas vão embora, porque não suportam pagar tantos impostos. Então, conselho de Salomão. Vamos ao terceiro conselho de Salomão. Provérbios 29, versículo 8 diz assim, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Veja você que existem duas pessoas diferentes e até contraditórias aqui, ou em oposição aqui, o escarnecedor e o sábio. O escarnecedor, ele alvoroça. Onde ele chega, o ambiente estressa. Onde ele chega, o ambiente fica nervoso, porque ele alvoroça as pessoas, as instituições, a cidade, a nação. Ele não cuida das suas palavras, ele agride pessoas, ele quebra relacionamentos, ele não costura alianças, ele não é um pacificador, ele não tem habilidade para lidar com pessoas, ele não tem habilidade para lidar com valores, com princípios, ele é escarnecedor, ele abre a boca e jorra daí só coisa ruim, só palavras torpes, maldosas, maliciosas, que ferem pessoas, que levantam muros em vez de construir pontes. Mas o sábio é aquele que o ambiente está tenso, e ele não joga mais gasolina no fogo,
não bota mais lenha na fogueira, ele aplaca a ira, ele acalma os ânimos, ele reconcilia pessoas, ele resolve problemas, ele administra tensões e sabe resolvê-las. Veja você que o político precisa ser uma pessoa sábia. Sábia. Sabe a hora de falar, saber a hora de se calar, saber como falar, saber com quem falar, saber dosar as palavras na hora certa, no momento certo, para propósitos certos. São conselhos de Salomão, que se fossem seguidos pelos políticos do Brasil ou do mundo, certamente teriam mais sucesso no seu trabalho, seja na legislatura, seja na governança, ou seja até mesmo do poder judiciário. Então, sabedoria é tão importante, ela é melhor do que riqueza. É melhor um sábio do que um guerreiro. É melhor um sábio do que um general com um poderoso exército. A sabedoria resolve problemas. A sabedoria antecipa soluções. A sabedoria precisa sentar-se no trono e governar. Nós precisamos ter mais cuidado na hora de dar nosso voto, buscando homens e mulheres sábios para legislar e para governar. Vamos ao quarto conselho de Salomão. Então, o quarto conselho de Salomão está lá no capítulo 29, versículo 12. Ele diz assim: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Veja você que o conselho de Salomão agora é que o político precisa ser uma pessoa de credibilidade. Ele precisa ser alguém comprometido com a verdade. Ele não pode dizer uma coisa lá nos bastidores e ensaiar um belo discurso diante do público. Ele não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Veja você que o governador é o que governa, e ele está falando no tange a política no contexto brasileiro, por exemplo, ao prefeito, ao governador e ao presidente. São os 3 níveis de governança. Se ele dá atenção a palavras mentirosas, ou seja, ele precisa saber o que é verdade e o que é mentira, ele precisa ter essa percepção, esse discernimento. Chega gente todo dia, toda hora, para o prefeito, para o governador, para o presidente, trazendo notícias, trazendo informações, municiando de informações necessárias para a bem-governança dele. E é preciso ter muita cautela, muito filtro, muito zelo para que não se acolha, não se abrigue mensageiros mentirosos. Porque se ele, o que está no governo, na governança, dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Ou seja, então se promove o erro, se valoriza a mentira, se promove e se dá holofotes a pessoas que não têm princípios e valores. Há uma inversão de valores. Você precisa dar ouvidos à verdade. Você precisa repudiar a mentira, os mentirosos. Não deve ter espaço na governança, seja no município, seja no estado, seja na nação, a qualquer pessoa que esteja enredada com essa teia de mentiras. A mentira tem procedência, ela é do maligno. A mentira não gera relacionamentos saudáveis. A mentira não produz nenhuma coisa boa. Então, os governantes precisam ter compromisso com a verdade, com as pessoas verdadeiras. É preciso ter cuidado para se examinar isso na hora de nomear seus assistentes. Seja uma secretaria no município,
ou do Estado, seja ministros, primeiro escalão num governo, seja de qualquer ordem, do primeiro, do segundo, terceiro escalão, é preciso buscar gente que tenha compromisso com a verdade, com a justiça, porque só assim se governará de maneira que traga benefício para o povo, progresso para a nação, bem-estar para as pessoas, progresso e ordem para todo o país. Bom, então vamos agora ao quinto conselho de Salomão. Está lá no capítulo 29 de Provérbios, versículo 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Veja você que julga os pobres, porque o que acontece hoje, às vezes, quem é que de fato é penalizado? Às vezes os pobres. Quando um rico comete um delito, a história brasileira tem provado isso, não fica na cadeia. Não fica. Os poderosos não ficam. Eles têm suas bancas de advogados, eles têm seus conchavos nos meandros do poder e acabam escapando, e acabam saindo mesmo. E nós temos visto isso todo dia, toda hora. Mas o rei que julga os pobres com equidade, ou seja, a lei é a mesma para todos, para o pobre, para o rico, para o empregado, para o patrão, para aquele que é afortunado e tem milhões e para aquele que ganha salário mínimo. Eles têm ambos acesso à lei e à justiça. E o rei que trata a todos, como diz a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, e não só no papel, mas de fato e de verdade, o governante que faz isso, diz o texto bíblico, ele firmará o seu trono, ele será honrado, ele será valorizado, ele será reconhecido, ele será reconduzido ao poder, ele vai ter a aprovação da terra e do céu, dos homens e de Deus. Deus vai honrar o seu governo por causa da equidade. Ele não tem 2 pesos, 2 medidas. Ele não tem 2 balanças. Ele não age com um e age com o outro de maneiras distintas. Todos são iguais perante a lei. E o rei, de fato, trata dessa maneira. O legislativo, de fato, trata dessa maneira. O judiciário, de fato, trata dessa maneira. É assim que Salomão enxerga a política. Bom, vamos então ao penúltimo conselho que Salomão dá sobre política. Provérbios 29, verso 24, diz assim. Preste bem atenção, porque esse é um texto pesado de Salomão. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Salomão está mostrando aqui que é preciso não ter, me perdoe da expressão, vou usar uma expressão um pouco chão, mas é da cultura brasileira, quem tem rabo preso se cala. Está comprometido. Faz parte do sistema. Faz parte do esquema. E é isso que ele está dizendo, o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, porque ele não pode falar. Ele vê a injustiça e se cala. Ele vê a opressão e se silencia. Ele vê que a coisa está indo para o mal e ele não tem condições de agir, está de mãos atadas. E o texto diz assim, ele ouve as maldições e nada denuncia, ele se acovarda. É muito triste quando você percebe que dentro da estrutura política, às vezes, as coisas não acontecem, as decisões não são tomadas, as leis não são feitas, a justiça não é praticada, porque as pessoas estão, de certa forma, comprometidas. Se você fizer isso, eu aciono você lá.
Se você me pegar aqui, eu pego você lá na frente. Se você me denunciar, você está na minha mão. Então, esse sistema, essa máquina, leva as pessoas a se tornarem coniventes, omissas, covardes. E elas não conseguem botar a coisa para funcionar com agilidade e com justiça, porque elas estão dentro do sistema da corrupção. Eu vou ler novamente, talvez você tendo uma Bíblia na sua mão aí, você pode conferir. Provérbios 29, 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Nada denuncia. Tudo é acobertado. Tudo é acobertado. Porque a pessoa precisa se proteger. E para se proteger, ela precisa proteger o outro, para que as coisas não venham a público e não tragam mais escândalo e mais dor para toda a nação. Bom, eu quero concluir esses conselhos de Salomão sobre política, chamando a sua atenção para o capítulo 29 de Provérbios, versículo 27. Ele diz assim: para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: existem dois perfis, o justo e o perverso. O justo ama a justiça, o perverso odeia a justiça. O justo, ele não pode considerar o iníquo uma pessoa justa. Por outro lado, o iníquo não pode achar o justo uma pessoa boa, porque incomoda ele. De tal maneira que os valores não podem ser misturados. Não mistura água com óleo. Não mistura. O justo vai amar a justiça, o iníquo vai amar a iniquidade. Tem jeito. Então, o que o texto está dizendo, do ponto de vista da política, é que é necessário que o mal, a iniquidade, a injustiça, a mentira, a corrupção seja tirada como um tumor infeccioso, que se não for removido, vai contaminar. Vai contaminar. É necessário que não haja esse tipo de aliança entre a luz e as trevas, entre a justiça e a iniquidade, entre a verdade e a mentira. As benesses do poder ou as vantagens imediatas oferecidas não podem levar o cidadão, a cidadã, a vender sua consciência, a negociar princípios e valores, a ponto de se perder o rumo da verdade, da justiça e da equidade. Porque, do contrário, se lá na cabeça, na liderança, o povo que está aqui embaixo ver que a sua liderança está se corrompendo, perceber que lá tem conchavos, que lá tem vantagens, que lá se pratica o erro e escapam da lei, aí se torna uma escola para aqueles que estão aqui embaixo, que estão olhando, observando. Então, eu espero que esses breves conselhos de Salomão, filho de Davi, que reinou por volta do ano 900 e poucos, até 931, quando morreu, ele governou 40 anos em Jerusalém, foi o rei mais sábio, mais rico da sua época, que esses conselhos que ele entrega para nós, que estão exarados na palavra de Deus, que é uma palavra viva, inspirada, inerrante, infalível, poderosa, possa nortear o nosso coração, a nossa mente. Esses conselhos são para você que já está na política, para você que pretende entrar na política, para você que quer abraçar a vida pública e não há nada de errado nisso. Eu quero dizer para você que eu não creio que é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos.
Eu não creio que o homem é produto do meio, eu creio que o meio é produto do homem. O mal não está na estrutura, o mal está dentro do coração. A estrutura só está apodrecida porque o coração do homem apodrece as coisas. É do coração que procedem os maus desígnios. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele brotam as fontes da vida. Então, se você for alguém comprometido com princípios e valores, você pode ser um José do Egito, você pode ser um Daniel na Babilônia, você pode ser um governador íntegro como Neemias, você pode entrar na política e ser um luzeiro a brilhar, você pode fazer diferença na história da sua nação. Então, se você tem vocação, se você tem preparo, se você tem uma ética que não se dobra diante da pressão ou sedução do poder, você precisa servir ao seu país, servir à sua nação, com a vocação sacrossanta, entrando não para se abastecer, não para se locupletar, não para se servir, mas para servir a nação. Com esses princípios em mente, que Deus abençoe você, que já está na política. Se você tem alguma coisa para reparar, para entrar dentro desses parâmetros, faça isso para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem do seu município, para o bem do seu estado, para o bem da nossa nação. Se você ainda não entrou e deseja entrar, que você seja governado por esses parâmetros, por essas balizas, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós, cidadãos brasileiros, para que a nossa vida glorifique a Deus, para que a nossa vida possa ser pautada pela ordem e pelo progresso, e que nós tenhamos uma nação muito feliz, conforme o Salmo 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Um grande abraço a todos.